Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um curso do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Inovação NEPIM. Desta vez, no curso de Inventário Florestal, com Sistema de Informação Geográfica GIS e Geoestatística. Na aula do módulo 4, Amostragem, Prática de Alocação no Escritório. Então, vamos lá. Hoje, tratando do item 4.5, alocação da amostra, subitem 4.5.1, alocação no escritório. Trazendo os resultados da aula módulo 4, amostragem, parte 2, prática, tamanho da amostra, quando foram calculados os tamanhos das amostras nos casos 1 e 2, com os respectivos estratos e as distâncias da grade regular apresentados nesta tela. A alocação no escritório da amostragem casual será realizada com o QGIS, descrito no módulo 2, Sistema de Informação Geográfica GIS, partes 1 e 2, seguindo estes comandos mostrados na tela. Em seguida, a alocação no escritório da amostragem sistemática, também com o Quantum GIS, seguindo estes comandos mostrados na tela. Agora, mãos à obra! Na página do NEPIM, neste link aí mostrado na tela, no curso de Inventário Florestal com Sistema de Informação Geográfica GIS e Geoestatística, no módulo 4, Amostragem, na pasta Vetores, baixar os arquivos módulo 4, caso 1 polygon.camel e módulo 4, caso 2 polygon.camel. Estes arquivos contêm os polígonos das populações objeto das práticas e estão no CRS EPSG 4326 WGS 84 Geographic. Abrir o QGIS, preferencialmente na última versão disponível, oferecida pelo link do módulo 1, QGIS for Users. Agora vamos nomear o projeto. Clicar em Project, Save, digitar o nome NEPIM 001 módulo 4 parte 3, salvar. Muito bem. Vamos carregar no projeto o arquivo baixado do caso 1. Vamos clicar em Layer, Data Source Manager, escolher o tipo de feições vetor, na opção Vector Dataset, clicar no botão com 3 pontos, selecionar o arquivo módulo 4, caso 1, Polygon, KML, adicionar, close. O formato CAMEL é o padrão do Google Earth e o Google My Maps. Agora,
alocar a amostra com desenho casual, no caso 1, com 21 unidades de amostra ou parcelas. Clicar na barra de menu no comando Vector, Research Tools, ferramentas de pesquisa, Random Points Inside Polygons, pontos randômicos dentro dos polígonos. Já temos o Layer, porque só temos uma camada disponível. E na opção Point Count ou Density, vamos digitar 21, que são o número de pontos, e não vamos estabelecer nenhuma distância mínima entre os pontos neste nosso caso. Run, rodou, close. Então temos aí agora a distribuição dos pontos pelo método casual. Observar a distribuição aleatória pouco representativa para uma população com variabilidade possivelmente acima da baixa, porque as variabilidades têm baixa, média e alta. Então essa está acima da baixa, não tem uma variabilidade baixa, está acima. Cada execução deste procedimento apresentará resultado diferente. Quantas vezes eu rodar esse comando, ele fará uma distribuição diferente dessas amostras na população. Agora vamos alocar a amostra com desenho sistemático, no caso 1, com 21 unidades de amostra e uma grade regular de 80,74 metros. Vamos clicar na barra do menu no comando Vector, no mesmo Research Tools, ferramentas de pesquisa, mas agora no Regular Points, que são pontos regulares. Vamos escolher a camada para nós usarmos como os limites. Ele nos dá 3 opções. Vamos usar User Layer Extent. Ele mostra as 2 opções, nós vamos escolher essa, que é a nossa camada do nosso polígono, da área da população. Ele pergunta quantos pontos, aliás, o espaçamento entre os pontos, que são 80,74 metros. Ele nos alerta que o nosso CRS está em graus, e aqui nós estamos colocando em metros. Para isso, nós vamos então mudar o output, o CRS do output do layer, que está em 43,26. Nós vamos mudar então para o 31984, que é o sistema de coordenada planas da zona que se encontra a nossa população. Run, close. Bom, então está aí agora a nossa grade distribuída com 80,74 metros pelos limites da população. Se esse lado aqui está vazio, é porque esse ponto, esse vértice, ele tem menos do que 80,74. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos, então, novamente no comando Vector, só que agora no Geoprocessing Tools, as ferramentas de geoprocessamento, e vamos fazer uma interseção desta camada dos pontos regulares, sobrepondo a camada do polígono. Muito bem. Run, close. Desabilitamos o Regular Point e agora vemos as unidades de amostra que cruzaram, né? Que fizeram a interseção com a nossa população. Vamos verificar quantas unidades de amostra foram colocadas, clicando com o botão do lado direito, abrindo Open Attribute Table, abrir as tabelas de atributos,
que mostra para nós que tem 19 unidades de amostra. Então faltam 2 porque nós queremos 21. Clicar o botão direito na camada Intersection, escolher Toggle Editing para nós editarmos esta camada. Agora nós vamos na barra de ferramenta que se chama Data Source Management Toolbars. Nós vamos clicar no botão adicionar pontos, que é esta barra de ferramenta. Cada barra de ferramenta tem um nome, esse é o nome dessa. Adicionar o ponto. Vamos adicionar nas áreas que estão descobertas. Uma aqui, deixa tudo vazio, ok. Outra aqui embaixo, deixa tudo vazio, ok. Agora vamos completar as informações que faltam, clicando na barra de ferramentas Attributes Toolbars. Nós vamos Open Field Calculator. Nós vamos abrir esse botãozinho aqui, Open Field Calculator, que permite que a gente edite os dados da tabela de atributos. Primeiro vamos usar aqui nas funções do grupo de variáveis, tem uma que se chama Row Number, que vou renumerar as linhas, porque como nós colocamos duas seções novas, elas estão com seus dados em branco. Quando nós incluímos, deixamos em branco. Vamos habilitar a caixinha Update e vamos escolher a coluna Name para preenchermos os dados com o número das linhas, porque este é o número que será o número das nossas unidades de amostra. Ok. Muito bem, vamos repetir isso daqui para a outra coluna Description. Vamos botar agora apóstrofe simples. Múltiplas espécies, que é o que está preenchido lá. Apóstrofe simples. Habilito a caixinha Update de um campo existente, vou atualizar ele, nesse caso agora Description, ok. Vamos ver o resultado, está tudo certinho, preencheu a coluna Name e preencheu a coluna Species, estão todas as linhas preenchidas. Vamos então apertar esse botão Toggle Edit, que ele vai salvar e fechar ao mesmo tempo. Cliquei, salvou, fechou. Agora vamos salvar, porque este aqui é um arquivo temporário. Com esse sinalzinho dessa baratinha aqui, ele é um arquivo temporário. Se eu fechar aqui o Quantum Giz, eu vou perder esse arquivo. Então eu tenho que salvar ele fisicamente na pasta. Clico com o botão do lado direito, vou exportar, Export, Save Future As, salvar como. Ele já está em KML, se não tiver eu tenho que abrir aqui e escolher o KML, que é o formato que nós estamos usando. Vamos digitar aqui na opção File Name, nesse botão de 3 pontinhos, o nome módulo 4, caso 1, sistemática. Ele já está no formato KML, Camel. Salvar. Não preciso fazer mais nada. Sim, vamos mudar aqui o CRS, na opção CRS, para o 4320 e 26, WGS 84, porque este é o mais adequado para publicar os dados no Google Maps e no Google Earth. Vou dar OK, deixo habilitado a caixinha para adicionar o arquivo que foi salvado, ele vai adicionar ao mapa, OK.
Muito bem, foi adicionado com sucesso. Aparece já aqui os pontos verdes. Vamos ver aqui, vamos abrir aqui a tabela de atributos. Estão aí. Name preenchido com o número das parcelas, a descrição com as múltiplas espécies. Muito bem. Bem, então agora vamos alocar a amostra com desenho sistemático, no caso 2, em 4 estratos, respectivamente com 33, 41, 31 e 32 unidades de amostra e grades regulares de 89,37 metros, 45,55 metros, 138,96 metros e 134,11 metros. Vamos começar por selecionar as camadas concluídas, clicar com o botão do lado direito e remover Layer. Remover 5 legendas inteiras. OK. Agora vamos carregar no projeto o arquivo baixado do caso 2. Clicar em Layer, Data Source Manager, na opção de vetor, Vector Datasets, no botão de 3 pontos, que é o Browse, vamos escolher módulo 4, caso 2, Polygon, adicionar, Close. Considerando que os extratos correspondem aos clones, vamos diferenciá-los visualmente. Clicar com o botão do lado direito na camada módulo 4, caso 2, Polygon, Properties, propriedades. Vamos em Symbology. Vamos abrir a lista que está em Single Symbol. Vamos escolher categorizado, Categorized. Em Value, vamos escolher Description, que é a nossa coluna que contém a caracterização dos clones. Vamos então agora clicar no botão Classify. Pronto. Agora cada clone tem uma cor. OK. Então vamos filtrar cada extrato e repetir os procedimentos do caso 1 para a amostragem sistemática. Vamos lá. Com o botão do lado direito, vamos filtrar pela coluna Description. Duplo clique, igual, All. Este é o primeiro clone. OK. Clicar na barra de menu, no comando Vector, Research Tools, Regular Points. Vamos escolher a camada para o nosso Extend, só temos uma. OK. A distância dos pontos para o nosso extrato 1 são 89,37 metros. Lembrando que a nossa camada, o nosso layer está em graus, 43,26, por isso a saída, o layer de saída, nós vamos mudar para 31,984. Veja que em cima automaticamente mudou para metros. Run. Beleza. Close. Então temos aí agora a grade sistemática sobre todos os limites desta camada filtrada, desse nosso extrato VCC 1006. Vamos então fazer como no caso anterior, Vector, Geoprocessing, Intersection.
vamos fazer o cruzamento, né, dos pontos regulares com a camada da população. Run, close. Vou desabilitar a anterior para podermos ver. Muito bem. Clicamos com o botão do lado direito, Open Attribute Table, vemos que temos 28 linhas, 28 unidades de amostra. Nós queremos 33, faltam 5. Então vamos adicionar essas 5. Abrindo a edição, clicando no botão para adicionar feições, vamos colocar uma aqui, ok. Vamos colocar uma outra aqui, 2, ok. Uma outra aqui, 3, ok. E uma outra aqui nesse extremo aqui, ó, tá melhor aqui, pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos agora adicionar apenas informações na coluna Description, que eu vou deixar a coluna Name, que recebe o número das unidades de amostra, para o fim. Quando eu fizer as 4, eu vou juntar todas essas camadas numa só e vou dar uma numeração única para esse projeto. Então, vou aqui agora no botão Field Calculator, vou digitar aqui um apóstrofe simples, porque é um string, ponto Urograndes VCC 1006, apóstrofe simples, vou clicar na caixa Update Existing Fields, vou atualizar um campo existente, vou escolher a coluna Description, ok. Vou abrir para ver se ficou em ordem, tudo bem, aqui então estão todos preenchidos. Vou fechar, salvar, pronto, vou salvar meu projeto. Vamos então mudar o filtro, Filter, em vez do VCC 1006, eu vou substituir aqui para o 2471, ok. Vou clicar em Vector, Research Tools, Regular Points, selecionar novamente o layer em uso para os limites, né? Extent, como ele está filtrado, não é o Intersect, é esse daqui, sim, módulo 4, que só tem um no formato de polígono, né? De polígono, isso, ok. A distância dele é 47,55, a saída é no 31984, ele mudou para lá, beleza. Run, close. Vamos fazer agora o intersection, vector, geoprocessing tools, intersection, com esse daqui, ok, já está lá, close. Vou desabilitar esse regular points, vamos abrir o intersection, ver quantos tem. Esse daqui tem 40, precisava 41, faltou uma. Então vamos colocar uma unidade de amostra aqui para ele. Vou abrir a edição, vou adicionar um ponto. Essa condição dessa quantidade de amostras, como a grade é regular, depende da irregularidade, né, dos limites da nossa população. Quanto mais irregular, maior a diferença. Quanto mais regular, mais próxima ela fica da grade solicitada. Coloquei mais um. Vamos então agora atualizar a coluna Description. Novamente eu vou colocar Urograndes, né? VCC 2471, apóstrofe simples. Clicar na caixa Update, pedir para atualizar Description. Ok, a gente olha para ver se preencheu certo, né? Ok, tá tudo certinho. Fechar a edição, salvar. Vamos agora para o próximo.
Vamos filtrar. Agora o outro clone. E agora o 865. O 865. Ok. Tá aí. Vetor. Research Tools. Regular Points. Escolher a camada que está filtrada. Só tem uma em polígono. Ok. A distância desse são 138,96 metros. Vou mudar aqui a saída, metros, run, close. Vamos fazer a interseção, vector, geoprocessing, intersection. Vamos ver aqui, já é esse mesmo. Vamos ver aqui o outro, esse. Os polígonos, run, close. Desabilitar o regular points para eu poder enxergar. Aí, esse aqui eu quero 31, vamos ver quantos tem. Esse tem 27, faltam 4. Então vamos lá, vou adicionar, vou botar um aqui, 1, 2, 3, 4. Então agora eu tenho 4. Nesse caso eu vou só atualizar a coluna description com o nome do clone, apóstrofe simples, ponto, Urograndes 865, apóstrofe simples, caixinha update habilitada, description, ok, olhei, tá tudo certinho, beleza, vamos fechar. Aqui, tirar a edição, salvar. Ok, vamos para o próximo, só falta um agora. Botão do lado direito, mudar o filtro. Agora é o clone 975. 975, apóstrofe simples que eu apaguei. Ok, tá ele aí. Vector. Research Tools, Regular Points, escolher aqui a camada, muito bem, tá aqui, ok, a distância que eu quero são 134,11 metros, vou mudar aqui a saída, 31984, Run, Close, ok, vamos então aqui, vetor, geoprocessamento tools, intersection, esse regular point que já está com esse módulo, run, close, ok, desabilito o outro, estão aí as notas. Esse eu quero 32 unidades de amostra. Quantas eu tenho? Eu tenho 31, só faltou uma. Então vou abrir a edição, vou acrescentar mais uma nessa área aqui que ficou mais descoberta. Ok, muito bem. Vou agora então atualizar o nome. Apóstrofe simples, ponto, Urograndes, VCC 975, apóstrofe simples. Atualizar. Description, ok. Vamos abrir, ver se ficou em ordem. 975, ok. Fechar a edição, salvar o projeto. Vamos tirar o filtro para ver todos os extratos. Cliquei errado. Filter, clear, ok. Salvar. Bom, agora que nós temos as amostras sistemáticas de acordo com cada extrato, nós vamos juntar essas 4 amostras numa só, usando o comando merge. Nós vamos aqui nesse botão, acionar o toolbox, né? O meu já está aberto, eu vou aqui em search, procurar, vou botar merge.
que é o comando que usa para isso. Ele vai me sugerir aqui merge vector layers. Só que eu identifiquei que está faltando uma amostra aqui. Antes de eu juntar, eu vou corrigir isso. Nesse primeiro tinha que ter 33 e está só com 32, tá vendo? Está faltando uma. Então eu vou corrigir isso. Vou adicionar uma aqui que ficou faltando. Pronto. Ok. Vou fazer aquele procedimento da calculadora. Vou preencher o E.urograndes 1006 apóstrofe simples. Clica aqui. Vou atualizar na coluna description. Ok. Salvar. Fechar. Salvar o projeto. Ok. Então agora eu vou juntar as quatro, que tem que dar 137. Vou dar o merge. Input layers, 3 botõezinhos. Vou selecionar os 3 intersection que resultaram. Ok. Rodar. Fez o merge. Estamos aqui com o merge agora. Vamos abrir o merge. Então está lá 137 unidades de amostra, onde a coluna description já foi preenchida, mas a coluna name está precisando atualizar com o número da linha, né? Que nós vamos usar o row number para dar o número das parcelas. Então vamos abrir a edição, vamos abrir a calculadora de campo, escolher aquela nossa opção variável. Eu posso também vir aqui em recentes, que as últimas funções que eu escolhi, ou palavras que eu digitei, tá vendo? Estão aí, ficam na memória. Row number. Habilitar a caixa. Vamos aqui na coluna name. Ok, ele vai atualizar com o número da linha. Vamos abrir aqui. Então está aqui a numeração agora das nossas parcelas todas aí. Vou fechar, salvar. Fechar a edição, salvar. Ok. Então, eles agora estão juntos. Vamos então agora clicar com o botão do lado direito. Export. Save Future. Vamos salvar em KML. Né? Na opção File Name, vou no meu botão com 3 pontos. Vou escolher o nome. Módulo 4. Caso 2, sistemática. Pronto, escolhi o nome, vou mudar o CRS para o EPSG 4326, ok. Simbologia, tudo certo, pronto, com sucesso. Vamos ver se salvou certo. Tá aí, na coluna name, o número das linhas, que será o número da parcela, e aqui a descrição, porque no KML são essas duas informações que vão ser apresentadas no programa que nós vamos levar para campo. Bom, o que nós tínhamos para o momento é isso. Muito obrigado e até a próxima.